Muito bem, muito bem. Então essa é a nossa aula de língua portuguesa, né? Ainda fazendo a correção da avaliação do terceiro bimestre do trabalho avaliativo. E vai ser da seguinte forma. Eu vou passar aqui a avaliação para vocês, a gente vai conversando, tá certo? E a gente vai, nesse caso, fazendo algumas correções e tem algumas questões para vocês refazerem, tá bom? Então, olha só, vou compartilhar aqui minha tela agora. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. E aí, meninas, vocês conseguem ver a minha tela? Deixa eu ver aqui. Estou conseguindo ver a minha tela? Consegue, né? Pronto, então vamos lá. Nossa avaliação, ela teve esse conto, né? A terceira margem do rio. Eu vou ler para vocês aqui, então, esses dois primeiros esses parágrafos, né? De onde a gente vai fazer e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre as questões. Então, vamos lá. Terceira margem do rio. O texto começa assim. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam diversas pessoas sensatas, quando indaguei a informação. Então, assim, só explicando, o menino está contando, né, essa história, né, falando que o pai dele era uma pessoa ordeira, uma pessoa boa, né, que não cria confusão com ninguém. E, assim, ele até perguntou para algumas pessoas se isso procedia. As pessoas disseram que sim, né? Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Ele só era quieto. Nossa mãe era quem regia e quem ralhava no diário com a gente. Então, veja assim, minha irmã, meu irmão e eu. Então, ó, vejam que o pai dele ele nem era uma pessoa tão triste, mas também não era uma pessoa tão alegre, né? Vamos dizer assim. Só que quando ele diz assim, nossa mãe era quem regia, ele está querendo dizer que era a mãe quem mandava dentro de casa, né? A mãe que tinha ordem, né? Que dava umas ordens, digamos assim, né? Aí depois ele continua. E beleza, minha mãe, meu irmão e eu. Mas se deu que um certo dia meu pai mandou fazer para si uma canoa, né? Ok. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de pinhátco, pequena, mal com a tabuinha da popa, para caber justo no remador. Mas ela teve que ser toda fabricada, escolhida forte, arquejada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Será que ele, nessas artes, não vadiava se ia propor agora pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de quem um quarto de légua. O rio, por aí, se estendendo grande, fundo, calado como sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esqueci não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encarcou o chapéu, o pai colocou o chapéu, né? E decidiu um adeus para a gente. Não falou nem outras palavras, não pegou patula nem trouxa, ou seja, não levou roupa, não fez nenhuma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas ela persistiu somente alvo de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai, você fique, nunca você volta. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira de minha mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei, pai, o senhor me leva junto nessa canoa? Ele só retornou a olhar para mim e me botou a bênção, como gesto de me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda não virei, na grota do mato, para saber. Nosso pai entrou na canoa e desarmou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. Beleza. Na primeira questão, meninas, nós tínhamos o seguinte. Sobre o narrador em A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, é correto afirmar A. É um narrador em terceira pessoa, já que ele observa os fatos de fora e os conta como vê. É um narrador em primeira pessoa, narrador personagem, que conta o que viveu. Não está claro que tipo de narrador no conto ou D. Nenhuma das respostas anteriores. Qual vocês acham que é a resposta correta sobre o narrador, sobre quem está contando? Opa, alguém respondeu, né? É a letra B, né? Então, se você marcou a letra B, você acertou, né? O narrador em primeira pessoa, narrador personagem, que está falando eu, né? E contando tudo que ele viveu, né? Essas lembranças, né? Que ele viveu. Então, agora vamos para a segunda questão. No segundo texto, na visão do menino, A mãe é uma pessoa brava e enérgica. O pai, metódico e calado. Vocês acham que isso é verdade?
A mãe era pessoa brava, pessoa, né, assim, brava no sentido de ser valente, né? E o pai muito metódico, né? Assim, olha, é desse jeito, faz assim, e era calado. Vocês acham que era assim mesmo? Era, viu? Essa é a resposta correta, viu? Essa aqui é a resposta correta, a letra A. Veja que na letra B está dizendo: a mãe não aprovava a ideia de ver o marido levar o filho para caçadas e pescarias. Primeiro que, assim, não fala no texto que o marido levava o menino que está contando a história para isso, né? A mãe era responsável pela saída do pai. Não, o texto não diz isso. O pai o abandonou porque não gostava dele. Não, o texto não diz isso. Era bom viajar com o pai, mas era melhor ficar no aconchego do lar. Não, o texto não diz isso. Até porque ele pede para ir, mas o pai não deixa. Né? Então, a alternativa correta é a letra A. Tudo bem? E aí, Pedro, vamos lá. Número 3. Sobre o texto, só não podemos dizer que... Então, olha só, meninos, nós temos 5 opções aí. Uma está errada. O texto apresenta um cenário rural em que se percebem elementos arcaizantes. Isso é verdadeiro? É. O fato quando diz assim que morava perto do rio, que naquela época morava mais perto do rio, então dá a ideia de um cenário rural. Então a primeira alternativa está certa. B. Possui narrador de primeira pessoa que se mostra consciente de que se narrar provém da memória. Está certo também. Como a gente viu lá em cima, o narrador de primeira pessoa é um menino, o próprio filho que conta a história, e ele está contando com base naquilo que ele lembra. Então isso está certo também. C. Mostra na figura feminina traços da herança matriarcal, certo? Nossa mãe era quem regia, né? Dizendo que a mãe era quem mandava na casa, né? Quem dava as regras. Isso aí é verdade. D. Pretende produzir o linguajar dos habitantes da região retratada. É verdade. Tem uma parte no texto, inclusive é uma questão que a gente vai responder, que a gente tem a fala do menino e a fala da mãe, né? Ou se, né? O jeito de escrever. Então tá certo. Então a letra E desenha com precisão as características físicas, morais e psicológicas dos personagens. A resposta correta é a letra E. Por quê? E isso, Gabriela falou, você vai ou você fique. Exato. Então não tem isso. A gente não sabe se o pai, a mãe, o irmão e a irmã, e ele que está contando, eram altos, baixos, né? Se eles eram gordo, magro, moreno, branco, né? Características morais, ok? Se eram pessoas boas, pessoas ruins, né? Não tem nada disso no texto, né? Então, o texto não tem essa descrição, tudo bem? Ficou claro, meninos? Aula número 3? Para Pedro Henrique e para Narlon, que chegaram agora, deixa eu explicar para vocês. A gente está corrigindo a avaliação. Essa primeira parte que vocês marcaram vai ficar, só que as próximas questões, todos vocês vão reescrever as respostas, certo? Então não saiam da aula, porque vocês já vão fazer logo isso agora, já vão mandar as respostas para mim logo em seguida, tá bom? Então depois que eu explicar tudo, combinado? Vamos para o número 4. O texto apresenta a preocupação evidente com a realidade social das populações sertanejas marginalizadas. Não tem essa preocupação. Em nenhum momento o narrador personagem cita isso. B. Narração focada na complexidade e na aparente ingratitude das ações humanas. É isso daqui. A narração ela tem um foco justamente nessa questão, dessa saída do pai, o porquê que ele fez isso, né? Contando essa situação toda. E todas as outras estão incorretas. Por exemplo, a letra C, da explicação determinista. Não, no texto não está falando essa ideia de destino, que era o destino do pai fazer aquilo, essa ideia determinista. Nada a ver. Letra D, posição ufanista diante da terra do homem brasileiro. Não há preocupação no texto sobre essa ideia de que o homem tem que prestar, o homem pertence à terra, né, é o local de origem, não tem nada disso. E. Descrição detalhista das riquezas naturais caracterizadoras de um ambiente focado. Não tem nenhuma descrição detalhista, só diz que o rio era grande e pronto. Beleza, meninos? Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte. Peguem os cadernos de vocês, coloquem o nome da disciplina, a data de hoje. Se possível, façam isso de caneta, tá certo? Façam isso de caneta. E aí eu vou explicar essa questão número 5 e vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Bom, vamos lá. Na número... a gente vai fazer as 4 questões, por isso que eu vou explicar de uma a uma. Assim que eu termino de explicar uma, você responde, a próxima e por aí vai. Número 5.
Em relação à partida do pai, do narrador-personagem, este e sua mãe expressam reações diferentes. Caracterize a atitude de cada um a partir de suas falas. Então, olha só, o que você tem que fazer? Você tem que procurar no texto aqui a fala da mãe, que é aqui, essa daqui, ó, você vai ou você fique, você nunca volte. Então, você vai dizer o seguinte, olha, a mãe diz, abre aspas, aí escreve desse mesmo jeito, e o que isso significa? Depois que você colocar, vocês vão dizer que a atitude da mãe foi de desprezo, né? Ela não se importava com a saída do pai, ela não relutou para ele ficar, né? Ela não brigou porque ele estava indo, né? Ela só disse o seguinte, como essa ideia de ordem, ela estava dizendo assim, você quer ir? Vá, mas você não volte. Então ela dá essa ordem, ela não prende o marido, certo? Ela deixa ele livre, mas com uma condição, vá, mas também não volte, né? Então veja que a mãe era bem enérgica, né? Ela era bem firme no que elas diziam, certo? Já a voz do menino, o menino tem uma atitude diferente. O menino diz, pai, o senhor me leva nesta canoa? Então veja, diferente da mãe, a atitude do menino foi querer ir com o pai. Ele quis acompanhar o pai, né? Ele quis ir junto, ele não disse que o pai estava errado, ele não disse vai embora e não volte, igual a mãe. Pelo contrário, o menino respeitou a saída do pai, não é? Inclusive pedindo para ir com ele, né? Então veja que o menino também estava querendo ir junto, já mostrando que o menino tinha um vínculo muito forte com esse pai, certo? Muito bem, então agora vamos para a próxima questão. Olha só o que nós temos aqui. Olha só, a questão era a seguinte. Como se configuram o tempo e o espaço do conto de acordo com o fragmento lido? Olha, o que você tem que colocar? Lembra que você tem que pensar que a pergunta é para você escrever sobre 2 pontos, o tempo e o espaço. Então vamos lá, o tempo. Você tem que colocar que o tempo parte a partir das lembranças, né, da memória do menino, do narrador-personagem. Ele já está numa fase da vida dele bem avançada, ele já está velho, e tudo que ele conta é de acordo com aquilo que ele lembra. Então, outra coisa, o tempo não é definido, por exemplo, nós não sabemos em que ano foi isso, a gente não sabe, por exemplo, em que década foi, não há nenhuma informação desse tipo. Coloquem também, né, que a gente sabe que, o fato, pelo menos a partida do pai, do fragmento lido, aconteceu quando ele era criança. E ele não está contando essa história quando ele é criança, né? Está bem claro que ele está contando essa história no momento bem depois na vida dele. Tá certo? Vocês entenderam, pessoal? As informações? Então, mais uma vez, coloquem que o tempo não é definido, a gente não sabe em que ano, em que década isso aconteceu. Diz que a história do fragmento é com base na infância do menino. O acontecimento importante foi quando o menino era pequeno, né? Quando ele era criança, quando o pai resolveu mandar fazer a canoa, entrou nela e foi embora, né? Aconteceu aquilo tudo, tá? Mas é isso que a gente sabe sobre o tempo. Em relação ao espaço, ficou claro, meninos? Entenderam as informações sobre o tempo? Perfeito. Alguém mais? Pronto, então vamos lá. Em relação ao espaço, o que o menino conta é que naquela época, na época da partida do pai, eles moravam perto de um rio, moravam mais perto do rio. Então, coloquem que é um espaço, digamos assim, um espaço rural, né? Dá para se entender que não era numa cidade, claramente não era numa cidade, é um espaço rural e que praticamente esse espaço ficou do mesmo jeito, né? O tempo passou, né? A mentalidade do menino, né, de todo mundo mudou um pouquinho, mas o espaço permanece o mesmo. Então o espaço era perto do rio, né, quando o pai resolveu partir. E como vocês sabem, na história toda, de fato, o pai permanece, né, lá dentro desse rio, né, na terceira margem, né, do rio. Tudo bem? Então podem escrever agora. Pronto, dando continuidade, a gente agora vai para a próxima pergunta que vocês vão refletir. Olha só. Sabendo-se que o conto estabelece uma identificação entre a presença e a ausência do pai e também a imagem do rio, formule algumas hipóteses, né, para interpretar o título do conto. Então vamos lá. Quando fala assim algumas hipóteses, é claro que vocês vão colocar o que vocês acham, né,
Eu tenho algumas também e eu vou dizer aqui para vocês o que é, para vocês se inspirarem e poderem fazer as respostas de vocês. É assim, meninos, na literatura, e principalmente assim na literatura de João Guimarães Rosa, né, quem escreveu esse texto, o rio ele sempre é representado como a vida, né? Essa coisa misteriosa, essa coisa que está sempre lá, mas que nunca é o mesmo. Ou seja, o rio ele está sempre ali, né? Mas assim as águas nunca são as mesmas, né? Então o rio, para começo de história, significa vida. E eu acho que é interessante vocês pensarem nisso e colocarem nas respostas de vocês. Aí o que acontece? Todo rio tem apenas duas margens, né? Existe a margem de cá e a margem do lado de lá. Então assim, eu vou dar uma ideia, uma interpretação que eu gosto muito desse conto, certo? Assim, uma coisa particular minha, se vocês concordarem e quiserem escrever sobre e também colocar as de vocês, vai ser muito bom, né? Porque tem muitas possibilidades. É mais ou menos assim. Se eu entendo, por exemplo, que o rio significa vida, né? Então, o que seriam essas margens, digamos assim? Bom, eu particularmente acredito muito na ideia de uma vida eterna, de um além-vida, certo? De uma continuação, né? de uma eternidade. Então, por exemplo, eu costumo pensar que, por exemplo, você tem o rio, que significa vida, e um lado dessa margem é essa realidade aqui, é onde nós estamos, entendeu? É onde nós vivemos, é essa vida aqui. Só que do outro lado é como se fosse a eternidade, entendeu? O além da morte, né? Então, assim, justamente a vida após a morte. Pois é, eu acredito que há sim uma vida após a morte, né? Diferente, né? Claro, do que a gente pensa. Só que aí tem um detalhe, só existem duas margens, né? O rio. Se você for pensar essa realidade de cá, esse lado de cá da vida e o outro lado, né? Para quem acredita. Só que o título do conto é a terceira margem. Então, olha só, é claro, gente, porque isso daí é literatura, vocês sabem que é tudo representação, né? Então, tá muito claro que tem uma morte aí, que tem uma ausência, né? Que tem uma perda. O vínculo desse menino com o pai era muito forte. Então, o que eu costumo pensar? Que esse menino ele tem um vínculo muito forte com o pai e ele não conseguiu lidar com a morte dele, né? Eu acho que esse pai, se a gente for não assim, a interpretação literária, esse pai realmente ele está morto e essa terceira margem seria esse meio, essa parte do meio que empata esse menino, digamos, olhar o outro lado. Ele ficou tão impactado com a morte do pai que ele não consegue viver essa vida. A vida dele toda aqui, desse lado da margem, foi toda devotada ao pai, né? Ele não conseguiu aceitar a morte do pai. Eu quero achar que é isso, né? E daí, assim, veja que a irmã dele casa, vai embora, o irmão vai embora, a mãe vai morar com a irmã, mas ele é o único que fica, né? Ele fica a vida toda dele ali com aquele pai. Então, essa terceira margem, né, seria justamente, talvez, essa presença de um pai que já morreu. Então, fazendo com que ele não tivesse aceitado essa morte, ele não tivesse continuado adiante, ele não tivesse conseguido superar, entendeu? E aí tem, no rio da vida dele, tem essa presença do pai, entendeu? Assim, não pode ser também essa ideia que o espírito do pai está no rio, né? Pode ser, mas é algo muito psicológico, né? O filho ele não aguenta lidar com essa ausência, né? Ele não consegue aceitar. É como se o pai tivesse partido, ele não acreditasse. O pai estava lá no rio e uma hora ele ia voltar, entendeu? Ou seja, um rio da vida, entendeu? Mas pode ser algo muito mais além. Então, assim, baseado nisso que eu disse, com base naquilo que vocês acham, agora caprichem nessa número 7. É verdade, Vitor. Ele mantém a memória viva, né? Sempre essa ideia de esperança que o pai vai voltar. Só que o pai está lá, né? O pai está lá, não do outro lado, mas o pai está nesse intermediário, né? Tanto que pode ter até uma leitura até mesmo espírita, né? Como se fosse de fato a imagem do pai, né? Que ainda não está lá no além por conta desse vínculo que tem com o filho aqui e tal, né? Mas é mais ou menos isso, né? O pai ainda está presente. Então vocês caprichem nas respostas de vocês, prestem atenção nisso que eu acabei de falar,
coloquem outras hipóteses, mas assim, escrevam bastante, tá bom? Não escrevam um pouquinho não, gente, no mínimo de caderno 4 linhas, tá? Mas caprichem, façam uma resposta bem interessante. Bom, agora vamos para a última questão, né? Nessa última questão dizia assim, leia atentamente, só um momento, leia atentamente a letra da canção abaixo e com base na situação poética ou lírico, ou seja, aquele que vive a situação no texto e no que você aprendeu sobre o barroco enquanto estilo artístico e literário, faça um comentário sobre a situação de guerra que o lírico expressa na canção. Seu texto deve ter no mínimo 5 linhas. Pronto. Meninos, uma primeira coisa, eu acho que está bem claro para vocês que a guerra que se fala na letra dessa música não é uma guerra entre países, ou uma guerra entre pessoas, ou uma guerra entre nações, né? Assim, uma guerra de verdade. Essa guerra é uma situação que o eu lírico está vivendo dentro da cabeça dele, né? O eu lírico, ou seja, a pessoa que fala na canção, ele está muito dividido, ele está enfrentando um problema problema na vida dele, como todo mundo enfrenta. Então, o homem barroco, e daí você tem que fazer sempre essa relação, né, do eu lírico com o barroco. O homem barroco, ele também era muito dividido, ele era muito confuso, né? Entre o quê? Entre, por exemplo, as coisas do céu e as coisas da terra, né? Entre a fé e a falta de fé, por exemplo, entre a ideia do céu e a ideia do inferno, sabe? O medo de ir para o inferno, a vontade de ir para o céu. Então o homem era muito dividido, né? E essa própria ideia de escuridão, outra coisa que vocês vão colocar nas respostas de vocês. O barroco trabalha muito com essa ideia de sombras e tons escuros. Então olha só essa parte aí, ó. Dentro de mim uma guerra é travada entre a morte e a vida. Coloquem, isso se chama antítese. Deixa eu escrever aqui para vocês. Aqui, ó, antítese. Antítese, meninos, é uma figura de linguagem que traz esses opostos, né? Isso é muito comum no barroco. Bem e o mal, céu e terra, morte e vida. Então coloquem isso na resposta de vocês. Outra coisa é que quando ele fala tempestade, chuva, trovão, lama cobre o campo como um manto escuro. Veja que a letra da música, né? Veja que essa parte especificamente traz a ideia do escuro, traz a ideia de tons escuros e tal, que é justamente característica da arte barroca, pelo menos da arte da plástica, né? Das pinturas e coisa do tipo, né? Aí ele continua, ó, dentro de mim soa o grito de muitos, de 1 milhão de feridos, né? Se engana quem ignorar nosso antigo início, paz virá de um conflito. Então, essa ideia, paz, conflito, né? E aí, ó, o refrão, dentro de mim o bem e o mal, dentro de mim o falso e o real. Tá vendo essa divisão, né? E eu anseio pelo final, a resolução, o fim da batalha, da guerra, o final. Então, o eu lírico, ele está justamente querendo aquilo que todos nós queremos, né? O fim dos nossos problemas, a resolução, o fim da batalha, o momento em que a gente vai descansar, que as coisas vão dar certo e a guerra se acaba, quando a gente vai assumir um lado, que justamente é o lado positivo, o lado da paz, né? O lado do amor, o lado da felicidade, né? Então, basicamente é isso. Escrevam que essa situação do eu lírico, lembrando sempre, botando essas características do barroco. Coloquem o barroco, traz a ideia da antítese, né, dos opostos, né, os contrários e tal. Também a ideia de escuro, como podem ver nas palavras, você vai dizer quais são as palavras. E dá para vocês criarem, né, várias ideias em relação a isso daí. Também outra coisa, capriche nessa resposta, tentem escrever o máximo que vocês puderem, tá bom? E aí quando vocês terminarem, já sabe, coloca no tira a foto e manda na atividade do Google Sala de Aula.